Depois de encontrar suporte por volta dessa gamma wall, por volta dos 520, o ativo disparou e foi buscar a concentração do GEC5. Quer entender esses níveis do gama? Segue o vídeo. Bom, pessoal, estou no gráfico aqui do SPY de 5 minutos. E na sexta-feira foi um dia bem menos volátil, né? A gente teve uma movimentação bem mais tranquila comparado com os últimos 3, 4 dias. Bom, o ativo abriu aqui por volta do 0 a 0, bem pouco negativo. Ele consolidou, mas ele encontrou suporte exatamente nessa gama wall aqui dos 521, tá? Então testou esse nível duas vezes e foi quando o ativo disparou e foi buscar exatamente essa outra concentração do gama, que era a maior concentração do dia, por volta dos 532. Bom, você que ainda não conhece, essas concentrações de gama são pontos de interesse do mercado. É lógico que para nós analisarmos qual que é a maior concentração, qual que é a menor, qual que é o ponto mais importante, nós precisamos olhar o gráfico do Gamo, que é dentro da plataforma do MentorKey, o meu provedor dos dados do Gamo. Então, depois eu vou entrar lá na plataforma e mostrar para vocês como que estava o cenário no começo do dia, sexta-feira. Olhando para o QQQ, mesma coisa, abriu com um gapzinho de baixo, ele bateu nessa resistência de call logo no começo do dia, não conseguiu ultrapassar, aí ele consolidou próximo desse nível de gama aqui, no caso do GEX1, e aí disparou, conseguiu passar essa call resistance, depois encontrou suporte nela e acabou consolidando e fechando por volta dos 454. A Nvidia estava com mais força na sexta-feira, ela abriu com um gapzinho de alta. Tentou passar call resistance, no primeiro momento não conseguiu, devolveu, chegou até a ficar negativo por um certo momento, mas consolidou, e aí na segunda vez conseguiu ultrapassar essa call resistance, encontrando o GEC5, e aí não conseguiu passar desse nível, né? Tentou uma vez, tentou duas vezes, mas era a maior concentração do dia, por isso que ele ficou batendo nesse preço por várias vezes, porque ali era o maior ponto de interesse do mercado na sexta-feira. A Apple, por outro lado, abriu com um gapzinho de baixo, mas conseguiu recuperar forte aqui no começo do dia. Em um primeiro momento, não conseguiu passar desse nível do gama, então teve uma resistência aqui, tentou duas vezes, consolidou, achou um suporte, e aí na terceira vez foi quando conseguiu ultrapassar esse nível, e aí fechou por volta dos $198. Por último aqui, a Tesla, ela abriu forte aqui, só que chegando aqui nos 257, ela derreteu, foi quase buscar esse put suporte nos 240, onde ela encontrou um suporte, e aí e finalizou aqui próximo desse nível do gama aqui, dos $250. Eu estou na plataforma do MentorKey, e aqui eu consigo ver com mais clareza, com mais detalhes, as concentrações de gama. Então, estou no gráfico do gama do 0DT do QQQ, dia 11 da manhã. Então, aqui nós conseguimos ver a escala do GEX, concentração do GEX, e nós vimos que tinha uma concentração interessante nos 451 e 454. E na parte negativa, uma concentração aqui por volta dos 440. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Essa concentração de gama acabou puxando com mais força no começo do dia. O ativo chegou bem próximo dos 440 e encontrou suporte, depois foi buscar essas duas concentrações de gama. Então, chegou nos 450 aqui e depois foi buscar os 454. Então, o mesmo gráfico agora da NVIDIA, então nós vimos que o ativo estava aqui por volta do 107 e a maior concentração de gama era exatamente o 110. Então, foi exatamente o alvo do ativo. Essa concentração foi e puxou o ativo para esse preço. Para finalizar o vídeo de hoje, vamos dar uma olhada aqui nas pontuações
para o QQQ. Sazonalidade continua neutra, momentum continua baixo, volatilidade ainda continua alta, e as opções voltou para o neutro. Quer dizer que os bulls, né, os compradores, estão voltando ao mercado aos poucos, porque essa pontuação estava bem negativa, mas a condição do gamo ainda continua negativa. Se nós olharmos as próximas expirações para o ativo, então para o dia de hoje, que é dia 14, temos uma boa quantidade de gama positivo aqui no ativo, para o dia de amanhã também. E para o vencimento da quinta-feira, que na sexta-feira é feriado, então esse é o vencimento do último dia da semana, dia 17, nós tínhamos uma quantidade de gama aqui nos 445, porém o ativo já buscou esse preço. Então eu me atento mais agora mais a essas concentrações de gama na parte de cima, como os 471, que vai agir como uma resistência, e os 490, tá? Então, pela volatilidade que a gente está, não acho impossível o ativo chegar nesse preço. É lógico que ele vai precisar de algum motivo para chegar, alguma notícia importante para chegar nesse preço. Mas eu estou com bons olhos durante essa semana, que não temos uma quantidade grande aqui na parte de baixo, tirando essa concentração, que, como eu disse, o ativo já buscou esse preço. Deixa de ser tão importante na minha visão. Então, estou vendo como alvos 471 e possivelmente até os 490 aqui para o final da semana. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal. Nós trazemos essa análise de segunda a sexta. E se você quiser que eu analise algum ativo em específico no próximo vídeo, é só deixar nos comentários.